bem com vocês? Eu sou a Kawaii Kami e esse é mais um vídeo de ASMR. Bem, o vídeo de hoje foi uma sugestão que me fizeram nos comentários. A maravilhosa Júlia me sugeriu ali fazer um vídeo contando curiosidades sobre mim. Muito obrigada, Ju. E eu demorei muito para fazer esse vídeo, porque eu acho que eu já gastei ali todo o meu repertório contando coisas sobre mim. Meu vídeo 50 fatos, que foi ali quando eu fiz um ano aqui de canal, foi ali um vídeo especial. E minha nossa, 50 fatos foi muita coisa. Então eu fiquei aqui tentando pensar em coisas que eu acho que eu não contei lá. Então eu espero que seja novidade aqui, informações novas para vocês. Mesmo assim eu não consegui pensar em muita coisa. E olha que, demorei ali pra gravar esse vídeo. E mesmo assim só cheguei a 5 curiosidades. Eu quis colocar aqui um número para ter um mínimo do que contar sobre mim. Mas acho que contando aqui as minhas histórias vão ter ali curiosidades, então acho que no final vai dar mais do que isso. Mas enfim, eu fico pensando se esse tipo de vídeo dá views, engajamento, porque é um vídeo bem pessoal. Eu não sei se é muito interessante aí para as pessoas. Mesmo assim, eu gostei da sugestão e vim aqui gravar para vocês. Bem, vou contar aqui então a história do meu nascimento, que eu acho que ali já envolvem várias curiosidades sobre mim. E vamos então à primeira curiosidade, que é: eu sou importada. Como assim, né? E não, eu nasci aqui no Brasil, nascida e criada em São Paulo. E pode ser assim algo bem difícil de acreditar, mas eu sou uma paulistana legal, tá bom? Eu sei que não faz muito sentido esses dois adjetivos, mas eu sou legal. Enfim, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa cidade. Ao mesmo tempo em que eu gosto muito da variedade, acessos, enfim, várias qualidades que São Paulo tem, eu também tenho muito a reclamar aqui dessa cidade. Mas enfim, fico aí com os devaneios. Sou importada. Eu fui meio que produzida no Japão, mas eu nasci aqui. Enfim, e aí acho que isso pode ser curioso, mas meus pais estavam no Japão trabalhando. Eles foram ali trabalhar nas fábricas. E aí vamos ao segundo fato, que é: eu não fui planejada. Meu pai é super querido em falar que eu não fui um acidente, e sim, eu não era esperada exatamente naquele momento. Mas enfim, foi um acidente. E aí foi uma surpresa, né? Minha mãe estar grávida, na época que os dois estavam ali no intuito de trabalhar bastante para juntar dinheiro e voltar pro Brasil. Então, assim, eu não era para estar ali naquele momento, mas aconteceu.
E a minha mãe ficou com muito medo, né? Porque não era nada planejado. Meus pais estavam ali num país em que eles mal sabiam falar a língua, né? O idioma. Meus pais também são brasileiros, meus avós que são japoneses. E, enfim, a minha família estava aqui no Brasil e principalmente pelo motivo de que as minhas duas avós, na época, também estavam aqui no Brasil. Então, assim, minha mãe decidiu voltar pra, né, me ter. Mas então eu fui produzida lá no Japão, mas minha mãe resolveu ali voltar durante a gravidez pro Brasil para me ter aqui. Então, por isso que eu falo que eu sou importada, produzida em um país e aí eu fui aqui desembarcar, nascer em outro país. Sou importada, não fui planejada. E aí outra curiosidade envolvendo o meu nascimento é que o meu pai não me viu nascer. E aí, né, como assim? Bem, na época que meus pais decidiram, né, que eu iria nascer aqui no Brasil, que era o melhor, principalmente pelo apoio, né, da família, das minhas duas avós na época para ajudar. Estavam aqui no Brasil e eles se sentiam assim mais, acho que confortáveis e seguros num país em que eles nasceram, num país que eles conheciam. Ali no Japão mesmo eles foram para trabalhar. Então minha mãe voltou, porém meu pai continuou lá no Japão trabalhando. E aí a curiosidade é que quando a minha mãe fez o pré-natal, o médico lá no Japão deu uma previsão de que eu nasceria ali no comecinho de fevereiro. E quando ela voltou, né, para o Brasil, continuou fazendo acompanhamento médico. O médico aqui do Brasil falou que não, a previsão mesmo é ela nascer no finalzinho ali de fevereiro, mas possivelmente pro começo de março. E aí, piadas à parte, eu falo que o médico no Japão, ele sabia que eu ia ser aquariana e o médico aqui no Brasil achava que eu ia ser pisciana. Eis que, com essa previsão, meus pais acreditaram, né, que ali no finalzinho, como o médico aqui no Brasil estava fazendo acompanhamento, eu iria nascer no finalzinho de fevereiro ou começo ali de março. E eu nasci no começo de fevereiro. Esqueci de contar, né, que como eles acreditaram nessa previsão, nessa estimativa, meu pai marcou de voltar aqui pro Brasil para me ver nascer no meio de fevereiro, ali, sei lá, tipo, pelo dia 14, 15. E achando, né, que estaria ali super adiantado para ver o meu nascimento. Eis que eu nasci na primeira semana de fevereiro. Então, meu pai não me viu nascer. E aí é uma história que a minha tia conta, porque eu nasci de madrugada, tá aí uma outra curiosidade. E não tava sendo esperada, né? Porque minha mãe achou ali, final de fevereiro, talvez ali o comecinho de março, então ela tava tranquila. Eis que a bolsa ali rompe de madrugada, a minha mãe conta que é como se ela estivesse fazendo um xixi descontroladamente e aí partiu o hospital. E quem levou ali a minha mãe foi a minha tia. E aí ela conta que na época, né, ali eu nasci
E aí a enfermeira foi ali, né, anunciar na sala de espera, cadê o papai? Perguntando, né? E a minha tia respondeu, serve a tia. Porque meu pai não estava ali presente no momento, porque, né, ele tinha marcado a viagem dele pro meio de fevereiro. Então, é isso. Terceira curiosidade é que meu pai não me viu nascer. Ele chegou aqui no Brasil, eu já tinha alguns dias e aí ele ficou um tempinho, porém ele voltou para trabalhar no Japão. E ele voltou, né, quando eu já tinha, eu não lembro, então é tudo que a minha mãe me conta. Que ele voltou, né, pra ficar mesmo, depois de ter trabalhado muito por lá no Japão, quando eu tinha uns 2 anos. E ela falava que eu não reconhecia ele assim, tipo, como meu pai, sabe? Eu ficava assim olhando estranho. Quem é esse homem aí? Mas enfim, já temos aí várias curiosidades envolvendo o meu nascimento. E aí, a quarta curiosidade vai ser bem rapidinho, que é eu sou destra. Então, meu lado principal, vamos dizer assim, é o direito. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas que curiosidade assim, o que tem de diferente nisso? Então, eu sou destra, então eu uso principalmente meu lado direito para escrever. Vamos dizer que esse é o meu lado mais racional, inteligente, mas que na hora ali de comer com garfo e faca, eu como igual a pessoas canhotas. E eu não sei explicar isso, não sei explicar o motivo, mas eu como com o garfo na mão esquerda e uso a faca na mão direita. E aí uma vez repararam no jeito que eu como e perguntaram, ué, mas você é canhota? Aí eu respondi que não, falei, não é, como assim? Eu sou destra. E aí eu não sabia, mas eu como igual uma pessoa canhota. Mas pra mim faz muito mais sentido e é mais confortável e seguro segurar a faca para cortar as coisas com a mão direita. E aí, com a mão esquerda, eu seguro o garfo. Mas eu não sei explicar o motivo disso. Só sei que esse é o meu normal. Mas não, eu não sou ambidestra, que é o que é a característica das pessoas que conseguem usar os dois lados. Não, eu sou destra. Mas não sei por que me alimento com garfo e faca igual a um canhoto. Alguém mais é assim? Isso é muito diferente, anormal, porque quando as pessoas descobrem, elas acham isso muito, muito curioso. Então eu pensei, acho que isso é uma curiosidade que vale a pena levar aqui pro vídeo. E a última curiosidade, né, como eu falei, são 5 principais. Vou falar aqui um pouquinho da minha formação acadêmica, que eu tenho 3 formações diferentes, mas que para mim são correlatas. Mas eu fiz o técnico em comunicação visual, design gráfico, e eu fiz depois a faculdade de publicidade e propaganda. E depois eu fiz o técnico em modelagem do vestuário, que é, resumidamente, moda. E eu só tenho 2 dos 3 cursos o diploma, mas eu me formei nos 3. Mas é que o diploma de moda eu não fui buscar. Mas enfim, eu acho que são cursos ali do mesmo universo criativo, mas que eu peguei um pouquinho de
trauma, porque quando eu tava fazendo moda, que foi em 2019, 2020, em 2020 eu fiz, acho que a minha última, até então, até o momento, a minha última, tem moto passando, acho que ela já passou, enfim, tive que pausar pra gravar, ai, trânsito. Eu estou gravando aqui à noite e tem bastante carro e moto passando. Eu espero que esses barulhos não incomodem aí o relaxamento de vocês com o vídeo. Mas enfim, estava contando que lá no comecinho de 2020 eu fiz até então, até o momento, a minha última entrevista de emprego. E aí a pessoa estava lá analisando o meu currículo e conversando comigo. E eu tinha colocado, né, que eu tinha ali a formação em design gráfico, em publicidade e propaganda e que atualmente estava cursando, quer dizer, naquela época estava cursando moda. E aí a pessoa, assim, olhou aquela formação acadêmica no meu currículo e falou assim: eu não lembro com quais palavras exatamente foram, mas eu entendi a mensagem de: nossa, tão nova e tão confusa. Aí eu fiquei assim: nossa, acho que não é bom colocar assim cursos diferentes no currículo, porque pareceu que eu, sei lá, gostava de muitas coisas diferentes. E eu fiquei assim, tipo, não, gente, mas são todos ali com mercados assim envolvidos, sabe? Mas enfim, naquela época, no comecinho de 2020, eu tava com 25 anos. E, ai, não sei. Eu fiquei assim, talvez não seja assim tão bom ter cursos diferentes, mas que pra mim são, sabe, cursos correlatos. O diploma de moda, inclusive, eu não peguei porque eu acabei concluindo ele. Ai, foi bem ali, né, no começo da pandemia. O curso ali era um técnico, então era muita prática, era muita atividade em laboratório, porque envolvia modelagem, corte e costura. E aí veio a pandemia e as aulas se tornaram EAD. Então, assim, os professores tiveram ali que adaptar e se reinventar para as aulas ficarem ali, né, online, mas não foi a mesma coisa, né, de um curso ali presencial. Eu concluí, só que, ai, foi muito assim, diferente, né, do que seria num curso normal. E a minha cabeça também já não estava muito boa por causa da quarentena. Mas enfim, aí eu acabei me formando de forma EAD, mas até hoje eu não fui buscar o meu diploma de moda. Mas eu nem gosto de falar que eu fiz moda por causa disso, porque, né, o curso ali entre 2019 e 2020 era para ser tudo presencial, com aulas ali em laboratório, mas eu sinto que eu não aprendi, né, porque... Mas enfim, não quero pesar aqui o clima, mas então essas foram as 5 curiosidades sobre mim. Não sei se ficou aí muito interessante, mas vai ficar um vídeo curtinho provavelmente, né? Mas quero aqui terminar falando da minha produção, do meu visual para esse vídeo. E minha, nossa, uau, uma chinelada aqui de blush. Mas enfim, contar que agora está uma noite assim mais friozinho, mesmo assim aqui dentro de casa, principalmente aqui no quarto, é bem quentinho, então estou conseguindo aqui ficar sem blusa. Eu estou aqui usando apenas uma camisa florida, preta, com rosas vermelhas. E essa daqui é da loja Wherever.
mas essa peça aqui em específico eu comprei segunda mão, comprei no Enjoei, né? Então eu compro várias pecinhas ali em brechó. E aí aqui na peruca eu resolvi assim testar uma coisa mais maluca. Eu estou aqui usando a peruca da Yor, de Spy Family, do meu cosplay de Yor, né, de Spy Family, e misturar com uma outra peruca que tem Twin Tails, Maria Chiquinha. E aí eu fiz aqui como se fosse rolinho coque com umas presilhas, só que elas ficaram gigantes. E aí eu me olhei aqui no visor, né, do celular pra gravar. A primeira coisa que eu pensei é, gente, eu tô com uma cabeça de Mickey. E olha só como ficou gigante. Mas enfim, eu gosto de experimentar e vendo coisas diferentes nos visuais. E até que a franja está se comportando aqui, que na maioria das vezes eu sempre fico brigando com as franjas das perucas. Tem uma moto passando. Motos deveriam ser proibidas de passar enquanto eu gravo, pra não atrapalhar ninguém. Enfim, e aí estou usando as minhas argolas do coração. E essas aqui são da Bafum, que eu uso bastante esses acessórios aqui nos vídeos. E aí ela é dupla face, ela tem aqui um lado vermelho e o outro lado rosinha. E aí de esmalte aqui estou com as unhas vermelhas. E esse esmalte aqui é um bem antiguinho da Ana Hickman, se chama Paixão. E ele é cintilante, mas eu acho que isso não vai fazer diferença no vídeo. E aí aqui a make, eu estou usando pó e base da Francine, uma chinelada aqui de blush. Esse aqui é o da Vult, número 9, e não para de passar moto. Deve estar todo mundo pedindo delivery, comida agora à noite. Enfim, blush da Vult número 9, uma chinelada que parece até um filtro, assim, pra foto. Aí aqui no batom eu estou usando uma misturinha, que é o Balé da Dylos, que é um vermelho, que é mate. E aí como tava muito seco, eu passei o Hydra Balm da Nina Secrets, o rosa, e dei umas pequenas pinceladas do Rosa Silvestre, o Lip Oil também da Nina Secrets. Ando gostando bastante desse combo, assim, do Hydra Balm e do Lip Oil. Então, assim, foram presentes maravilhosos que eu ganhei ali da minha prima. E aqui nos olhos eu estou usando tons de marrom e dourado. Marrom, assim, bem clarinho. Foi mais pra fazer a base aqui de sombras. Da minha paleta da Colors A Powerful. Mas estou usando também um glitter aqui, né? Porque eu adoro glitter na maquiagem. Estou usando também da Colors o Wave, que é um brilhozinho dourado. E aí um delineado bem puxado, pra ficar bem dramático, porque eu tava empolgada, acho que hoje. E aí eu tentei fazer um delineado duplo, que é aqui na pálpebra móvel em cima, eu fiz com o preto da Vult e embaixo um lápis colorido da Candice Berenice, o Vertex, e também puxando. Não sei se vai dar pra ver muito no vídeo, mas enfim, a intenção era essa. E aí usei bastante máscara de cílios nos superiores e nos inferiores.
o volume extremo da Boticário, mas, né, como eu sou dramática, estou aqui usando uns cílios postiços da Daiso, que são bem antiguinhos, mas eu amo esses cílios da Daiso, eles são bem bons, assim, e são até que bem baratinhos, então acho que vale a pena ali o custo-benefício. E aí acabou caindo, acho que glitter da Colos, e aí parece que tem glitter na minha cara toda. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, relaxado e se divertido em conhecer aí umas curiosidades sobre mim. E Júnior, eu também aqui estou com a sua sugestão de top 10 filmes para gravar. Só que assim como para esse vídeo foi bem demorado, porque, gente, entrei aí numa crise existencial pensando em vídeos não, filmes que eu gosto e curiosidades sobre mim. Então, vem aí, só tá demorando um pouco mais do que eu esperava, porque, enfim, a lista ainda está sendo montada, mas está aí no radar. Enfim, eu adoro que vocês deixem aí sugestões de vídeo nos comentários, porque as ideias aqui vão acabando, né? Então, às vezes vem bloqueio criativo. Então, podem aí me deixar nos comentários sugestões de vídeos. Apenas lembrar que eu demoro, às vezes, para atender os pedidos, porque acho que eu já comentei em alguns vídeos, mas o que eu vou achando fácil eu vou fazendo primeiro, e aí os que eu tenho certo bloqueio ou demanda mais produção, criatividade, ou então entrar em crise existencial para se conhecer, brincadeira, ou um pouco de verdade, mas enfim, eles vão demorando e aí vão ficando pro final assim da lista. Mas eu deixo aqui todos no radar, assim, no geral. A não ser que eu esqueça, o que também é bem possível, porque eu tenho uma memória péssima. Mas enfim, deixa o seu like, me escreve ali comentários, que eu amo ler os comentários de vocês. Se inscreve no canal, caso você ainda não for inscrito. Enfim, seu apoio é muito, muito importante aqui pra mim. Enfim, muito, muito obrigada se você assistiu até aqui.